É isso aí, gente amiga do futebol, gente amiga da bola. Tô chegando para bater um papo com vocês a respeito de seleção brasileira. Pois é, em época de pandemia, futebol parado, o que a gente poderia falar da seleção brasileira? Acontece que o Sport TV decidiu fazer a reprise do fatídico 7-1. Pois é, aquele resultado que dá nome a este canal. Então vamos fazer uma breve retrospectiva. Será que o 7-1 foi só dentro de campo? Vamos dar uma olhada. Acontece o seguinte. Final de 2012, Mano Menezes era o técnico da seleção brasileira. Não vinha de bons resultados, é óbvio. Mesmo tendo ganho o Superclássico contra a Argentina, eram times que jogavam apenas com jogadores que atuavam nos próprios países, ou seja, não contavam com as estrelas de fora, e mesmo assim Mano Menezes foi demitido ao final de 2012. Nos bastidores da CBF, a coisa estava em plena ebulição. Ricardo Teixeira tinha se afastado da direção da entidade, José Maria Marim tinha acabado de assumir. Ricardo Teixeira estava às voltas com uma série de investigações atrás dele, ou seja, acusações de corrupção, pagamento de propina, enfim, a coisa não estava muito boa. José Maria Marim e Marco Polo Del Nero formavam então o comando da entidade naquela época. Eles decidiram por trocar o comando técnico da seleção, ou seja, substituíram Mano Menezes por Luiz Felipe Scolari. Pouco tempo depois, novas acusações, agora desta vez sobre José Maria Marim. Também acusado de corrupção, pagamento de propina, enfim, uma série de irregularidades. Ou seja, como pode-se perceber, o ambiente nos bastidores da CBF não era nada bom, mas não era mesmo. Pois bem, Filipão assumiu a seleção no final de 2012, pegou 2013, montou um time e acabou sendo campeão da Copa das Confederações. Será que aquilo foi legal? Foi, né? Todo mundo comemorou, todo mundo achou que o futebol brasileiro estava voltando aos bons tempos. Olha, a gente mal sabia o que estava por vir. Mas era uma vitória diante da atual campeã do mundo, a seleção espanhola, e uma vitória com uma certa autoridade. Dentro do Maracanã, tudo muito bonito, tudo muito belo. Ou seja, o Brasil, a seleção brasileira, se credenciava para participar mais uma vez e com grande favoritismo da Copa do Mundo, que foi sede aqui no Brasil. Mas aí que está o grande X da questão. E os bastidores? Como é que estavam? Escândalos e mais escândalos de corrupção. Mais uma vez, um presidente sendo alvo de investigações. A gente já viu isso nos clubes, né? Ou a gente vê isso bastante nos clubes. E quando a gente vê que a gestão não está boa, geralmente quando vai para o campo, a coisa tem um reflexo impressionante. Pois bem, José Maria Marim também foi afastado da presidência. E aí assume Marco Polo Del Nero. Mas, olha, dentro de campo, tudo parecia andar de forma tranquila. Só que não foi bem isso que aconteceu. Vamos recordar um pouquinho do que aconteceu no Mineirão? Aliás, antes, vamos falar da campanha daquela seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil estreia contra a Croácia, num jogo em que não convenceu ninguém, teve a seu favor um pênalti escandalosamente marcado e que realmente a gente olha hoje, vê que não foi pênalti. A atuação brasileira, da seleção brasileira, foi muito fraca. E partimos para a segunda rodada diante do jogo contra o México. Outra atuação sofrível
sofrível diante dos mexicanos. 0-0. Vaias no estádio, o time não andava bem. O momento político brasileiro, todo mundo sabe como estava. A presidente Dilma sendo vaiada nos estádios, enfim, todo mundo se manifestando. Ou seja, o cenário se desenhava para uma catástrofe esportiva. Veio o jogo contra Camarões, um jogo recheado de tensão. O Brasil precisava fazer saldo de gols para poder avançar na primeira colocação. Pois bem, conseguiu uma boa vitória sobre a seleção africana, 4-1, e avançou em primeiro, pegando a seleção chilena nas oitavas de final. Que jogo complicado, hein? Todo mundo se lembra a bola na trave do atacante Pinilha, que quase eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final. Vitória nos pênaltis. Uma excelente atuação do goleiro Júlio César. E a seleção se credenciava para pegar a Colômbia na rodada seguinte, na fase de quartas de final. Um confronto contra um sul-americano nas oitavas, outro confronto contra outro sul-americano nas quartas, e um ambiente muito tenso na seleção, já que Brasil e Colômbia vinham protagonizando algumas partidas bem disputadas e com a tensão clima bastante quente. E aí, vitória dos brasileiros, vitória da seleção brasileira, também numa atuação que não foi muito convincente, ou melhor, não foi convincente. Sendo que neste jogo, dois fatores realmente foram fundamentais para aquela semifinal fatídica. Um foi o cartão amarelo que o Thiago Silva tomou e deixou ele de fora do jogo da semifinal contra os alemães, e a outra foi a contusão do Neymar, naquela entrada criminosa do jogador colombiano, e que o deixou fora da Copa. Neymar até então vinha sendo um dos poucos destaques do Brasil naquela competição. E aí? E o 7-1? Veio então o jogo contra a Alemanha. Tudo parecia muito bom, tudo parecia muito organizado, tudo parecia muito legal. Pois bem, termina o primeiro tempo 5-0 naquele panorama, naquele jogo horrível que todos os brasileiros assistiram. Se a Alemanha não tira o pé, poderia ter sido muito mais. E a gente fica com esse resultado na memória. A história vai trazer isso à tona toda vez que se falar em Copa do Mundo. Uma das derrotas mais vexatórias, se não a mais vexatória, de uma equipe mandante, de uma seleção sede da Copa. E a história estava sendo feita. Se você, ao longo desses últimos 6 anos, não teve a oportunidade de ver esse jogo, veja, porque ele mostra o reflexo do que era o momento político do país, o momento político da CBF e o reflexo disso dentro de campo. Para quem não se lembra, o 7-1 não terminou ali. Ainda teve a disputa do terceiro lugar, em que a seleção brasileira jogou contra a Holanda e ainda perdeu de 3-0. Ou seja, no total foram 10 gols sofridos em 2 jogos. Mas a pergunta que a gente faz não é essa. Quais são as perspectivas para a seleção brasileira para a Copa de 2022? Se a gente for fazer uma rápida retrospectiva, de 2014 para 2018, apenas 6 atletas que disputaram a Copa de 2014 chegaram até 2018. De 2018, da Copa de 2018 para a Copa América, foram pouquíssimos atletas remanescentes. Quem vai ser o líder em 2022? Quais serão
os jogadores que vão fazer parte dessa seleção em 2022. Neymar, a cada ano que passa, fica mais experiente. É um dos poucos expoentes que a seleção tem. Temos muito bons jovens jogadores, mas será que esses jogadores vão dar conta de vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo, numa primeira Copa do Mundo, e falar, essa camisa merece respeito? E aí? Como é que a gente vai ver isso? Quem vai ser o líder da seleção brasileira em 2022? É aquele jogador que mata a bola no peito, olha para um lado, olha para o outro e fala, não, essa Copa vai ser minha. Como a gente já viu em tempos passados. Tá difícil, meu amigo. Tá difícil da gente ver isso. Vamos ver o 7-1, vamos assistir esse 7-1 e vamos ver quantas lições e quais lições a gente pode tirar dessa derrota para que em 2022 a gente finalmente tente quebrar esse paradigma que se estabeleceu na seleção brasileira, que não vence mais uma seleção europeia já há bastante tempo, e a gente possa fazer um bom papel dentro de campo. Tá difícil. O panorama não é dos melhores. Mas até lá ainda tem muita água para rolar. Eu fico por aqui, galera. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Dê o seu like. Comenta. E vamos bater um papo sobre seleção brasileira, sobre o seu clube, sobre todo e qualquer assunto ligado ao futebol. Tá bom? Um abração.